Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Alexandre, ele vai se apresentar para a gente e vai contar um pouco das aventuras que ele teve durante o Covid. Então vai, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Se apresenta pra gente, por favor. Tá. Meu nome é Alexandre Francisco, eu sou médico formado pela Unirio em 1994. Me especializei em clínica médica, cardiologia e medicina intensiva. Nasci em São Gonçalo, que é uma cidade próxima de Niterói. Já morei em Cabo Frio e eu estou aqui em São José dos Campos há 16 anos. Conta pra gente, assim, né? A gente faz esses bate-papos com as pessoas, incentivando que elas tenham atividades um pouco fora do ritmo de trabalho, porque a gente acredita que isso interfere muito na qualidade de saúde. A sua surgiu numa situação meio emergencial, né? Então conta pra gente como que foi a tua história com o Covid. Eu antes, né, da epidemia de Covid, eu fazia judô. Né? Aí eu tive um problema ocular por uma miopia muito alta e eu descolei retina, então não pude mais fazer atividade que desse queda, alguma coisa que, porque eu tenho uma lente dentro, né, do globo ocular, então fui proibido de praticar atividades de impacto, né? E na época do Covid, né, eu peguei o Covid logo no primeiro mês, não tinha vacina, ninguém sabia direito como tratar, foi um período, foi uma desgraça, um período horrível. Para quem trabalha em UTI, posso dizer que foi um período até chocante, né? As pessoas de pronto-socorro também passaram por um período, pessoal da área de saúde, chegava a ser chocante, né? E por causa disso, nós tivemos que ficar em casa, né? Família em casa. E praticamente quem era da área de saúde e atividades essenciais são as que trabalhavam. Aí eu tive Covid, me recuperei 40 dias depois, né? Foi uma coisa um pouco prolongada. Ninguém sabia de Covid longo, ninguém sabia de sequela de Covid, ninguém sabia de nada disso. E dentro dos meus plantões, né? Eu também trabalhava em São Paulo, São José dos Campos, Guarulhos, onde precisa de plantonista após eu voltar do Covid, né? Eu saí embrenhando em plantão e também fazia atividade em casa após plantão. Eu participei de serviços voluntários com uns colegas aqui de São José, via WhatsApp, a gente fazia atendimento voluntário em WhatsApp. E também uma ONG do Nordeste, que nós também ajudávamos, assim, médicos do Brasil inteiro atendendo online, e você via que era um cenário desesperador. Às vezes cidade que não tinha nem raio-x, a gente tentando ajudar, vai no teu hospital, pede um raio-x, isso online no computador, um desespero. E a pessoa falava para mim, não tem raio-x na minha cidade. Aí eu comecei a ficar estressado, além do estresse do plantão, do que estava acontecendo. Eu ia para São Paulo, não tinha ninguém na rua, Marginal tinha vazia. Eu falei, rapaz, esse negócio, eu acho que a gente nunca mais vai sair de casa, né? O que vai ser do futuro? Não tinha vacina, não tinha nada disso. E eu comecei a acompanhar alguns canais, né, de YouTube, canais de sobrevivencialismo, como plantar, como ter seu próprio alimento. Eu só não tive galinha dentro de casa porque era apartamento, né? Para ter seu próprio galinha, ovo. Aí eu falei, nossa, vou ter que aprender a plantar, que eu não sei se o que vai acontecer com o mundo, né? E também em casa, eu e minha família, a gente começou a ver como fazer pão. Que minha esposa, ela é uma excelente, a família dela, né? Eles são excelentes, fazem comida assim, maravilhosas. Eu não sabia nem fritar um ovo. Certo. Aí comecei a ver canais de como fazer pão, mousse, pudim. Aí eu ficava, além de dar plantão e essas atividades de serviço voluntário online, né? Eu comecei a fazer pão, comecei a fazer mousse, pavê, até bananinha. Eu aprendi a fazer essas bananinhas que tem aqui na região. Isso porque a gente estava confinado, comecei a ver canais religiosos também, né? Porque
Tava um desespero. E também a parte das plantas, né? Aí eu comecei a ver, eu tenho que aprender a me sustentar, não sei o que vai acontecer, né? Aí dessa atividade de plantar alecrim, né? Tem um alecrim aqui até bem bonito, manjericão. Aí comecei a ver tipos de adubo. Aí comecei a ver, nossa, que legal, comecei a gostar dessa atividade, né? Que legal. Aí de repente encontro uns bichinhos verdes comendo todas as minhas plantas, né? Aí eu morava no terceiro andar de um apartamento, né, lá no Urbanova. Aí eu assim, como que esses bichos estão aqui? Aí começou a comer meu alecrim, começou a comer meu manjericão. Aí comecei a estudar. Que bicho é esse? Aí tinha pulgão, eu não sabia nada disso. Pulgão, cochonilha, lagarta, até lagarta dava nas plantas. Poxa. Como é que esse bicho entrou aqui? Aí comecei a estudar. Como adubar. Que legal. Como fazer... Eu não gosto de inseticida, porque eu tenho um maltês, né? Eu falei, depois o cachorro morre. Pois é. Eu não sei quanto tempo podia ter um inseticida e comer. Aí comecei a estudar. Inseticida natural. Sim. Óleo de nim. Como fazer álcool com vinagre, com óleo. Aí comecei a fazer umas porções mágicas lá e começou a dar certo. Poxa, que legal. Aí os bichinhos, coitados, infelizmente, eles não tiveram mais lugar. Né? Então, de uma coisa que eu comecei a ver, assim, guias de sobrevivência, que eu não sabia o que ia acontecer. Eu falei, o que vai acontecer? Tá todo mundo morrendo. Sim. A gente vai para o hospital, UTI. Aí virou um hobby. Aí nessa de virar um hobby, eu falei, vou plantar, vou cuidar de morango. Aí eu comprei um morangueiro lá. Essa história é até interessante. E o morangueiro começou a dar uns morangos brancos. Aí eu ficava assim, fiz alguma besteira. Aí eu ficava lá, vou esperar ele ficar vermelhinho. Aí ele começou a apodrecer. Aí eu falei assim, o que eu fiz de errado? Na outra vez, o morangueiro tá lá, mais morango branco. Aí eu oxe, o que eu tô fazendo de errado? Aí eu falei, vou esperar amadurecer. E eles morreram. Poxa. Morreram não, apodreceu. E o morangueiro lá, começando a dar mudinha. Aí eu, como tirar mudas de morangueiro? Aí comecei a estudar, aí começou a dar muda de morangueiro. Na terceira vez, as mudas começaram a dar morangos brancos. Eu fiquei assim, não, cara, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. Aí comecei a ver, por que morango fica branco? Morango albino, nem sabia que existia. Eu não vou falar que eu sou o maior produtor de morango albino, que alguém plantou aquele morango em algum canto. Nossa, mas... Aí eu tenho agora 9 pés de morangos albinos. Poxa. Tem gosto de abacaxi. Que diferente. Eu comecei a tirar muda de morango para um monte de enfermeira. Sim, que ele é diferente. Para colega médico, colegas médicos, um monte de gente. E essas pessoas hoje me mandam fotos dos morangos albinos. Que elas têm. Então eu não vou dizer que eu sou o maior produtor de morango albino do Vale do Paraíba, mas eu falei, nossa, me enganaram, mas foi um negócio legal. Aí eu comecei, quando eu chegava em casa, às vezes cansado, estressado, eu comecei a me dedicar a isso. Eu agora tenho também até um Instagram e um YouTube ensinando como tirar muda. Olha, que legal. Isso tudo desde a pandemia, né? E eu comecei a gastar com vasos de planta. Eu falei, rapaz, será que tem algum jeito de dar uma economizada de comprar vaso de planta? Que o negócio começou assim, eu tinha até uma amoreira. Minha filha comeu uma amora, me deu uma sementinha, eu botei no vaso, ela estava desse tamanho. Como eu me mudei por um apartamento menor, eu dei para uma amiga nossa que tem um quintal. Mas até a amoreira tinha lá em casa. Aí eu comecei a me dedicar a isso, aí eu comecei a aprender a fazer vaso de garrafa reciclável. Nossa. Eu assisti algumas aulas em redes sociais, aí comecei a treinar. Aí agora refrigerante, PET, tudo lá vira garrafa, vira
Vaso. Garrafa, vira vaso. Aham. Aí eu tenho esse canal do YouTube que eu também faço tutorial de como fazer vaso de garrafa reciclada. Aí eu falei, não vai dar nada isso. Aí um monte de pessoas que eu não conheço falam assim, nossa, muito obrigado, eu não tenho condições financeiras para ter vaso, moro em apartamento, aprendi contigo. Aí eu fiquei assim, rapaz, o negócio vai acontecendo e você não sabe. Sozinha, né? A utilidade pública sem a gente saber, né? Isso. Aí, com a minha esposa, eu cheguei para ela e falei assim, olha, vamos vender os pratos que você faz, que são assim, a família dela, os homens, primos, prima, tio, todos eles são descendentes italianos, fazem pratos maravilhosos, e minha esposa também. Falei, vamos vender? Aí a gente aproveitou as plantas, e junto com o aprendizado, né, de fazer pão, além do que ela já fazia, a gente também agora tem uma microempresa de vender pão, que legal. bolo. Eu sei fazer pavê de limão, ninguém acredita. Olha! Mas pavê não é difícil. Eu fiz um vídeo provando que eu que fiz o pavê de limão. Porque o pessoal olha, você não faz nada. Pavê de limão, bananinha, eu sei fazer. Pão de semolina, eu sei fazer. Olha! Pão de milho eu sei fazer. Aí eu fiz vídeos provando que não era fake news. Olha! E a gente começou a vender, né? A microempresa da minha esposa. E ela que faz 99% dos pratos. Né? E aliado às ervas, plantas. Aí comecei a estudar como tirar muda de tudo. Aí virou um hobby. Claro. E um dos meus canais de YouTube é sobre horta. Que legal. Horta em apartamento. E é uma maneira também de você esvaziar a cabeça depois do trabalho, né? Tava muito estressante, tava muito extenuante e confesso que quando eu morava num apartamento com uma varanda maior. Aí o pessoal lá de casa, minha família, falava assim, lá vai ele para a chácara dele. Às vezes eu sumia de lá, eu tava lá no meio das plantas assim, olhando lá, que eu morava num apartamento que tinha uma vista bonita ali na região do Banal. Eu ficava cheio de planta em volta e olhando lá pro horizonte, vendo o pôr do sol para poder relaxar. Descansar a cabeça. Porque estava muito estressante. A época do Covid foi muito cruel, vou dizer assim. Sim, né? sim. Aí foi nessa que eu virei agora, comecei a estudar planta. E se eu tivesse um quintal, cara, nossa, ia fazer um pomar e encher de galinha, codorna. Eu ia estar lá no meio lá dos bichinhos lá. E a gente passou da pandemia de Covid e passou por uma outra pandemia, né? Que agora tem acontecido, que é o tema de saúde que você gostaria de falar até, né? Que eu acho que depois da pandemia a gente teve um boom importante de pessoas com quadros depressivos, com ansiedade. E a gente tem assistido um aumento das pessoas com ideação suicida, né? Esse era um tema que você gostaria de falar de saúde, que eu acho muito relevante também. Sim, sim. Apesar de eu não ser especialista como a doutora, né, a minha área mais eu fiz clínica, né, cardiologia e medicina intensiva, eu tenho contato, né, com pacientes que é uma sindemia, né, o Covid é uma sindemia, efeitos na saúde mental, efeitos econômicos, falências, né? Pessoas perderam emprego, fecharam lojas, fecharam indústria e uma falta de esperança, vamos dizer assim, uma falta de esperança gigantesca, né? Profissionais de saúde, para quem não sabe, muitos profissionais de saúde choravam no plantão. Eu cheguei a um ponto de quando eu comunicava o falecimento de alguém, já escorria lágrima, sem eu fazer nada, fazer nada. Eu comunicava, eu só sentia as lágrimas escorrendo assim, né? E teve um dia em São Paulo que eu fui dar uma notícia, né, de um falecimento de uma vítima do Covid. E o rapaz começou a chorar.
E eu senti, né, que estava pingando lágrima, pingando, mas eu estava falando com ele como estava falando agora. Infelizmente, foi esse o nível. Eu lembro que esse paciente, esse rapaz com atestado de óbito, olhou pra minha cara assustado, assim, tipo... Eu não sei se ele nunca tinha visto isso na vida. Eu falando com ele e escorrendo, assim, pela máscara. Infelizmente, seu familiar não está mais entre nós. No início ele chorou, mas depois eu vi que ele ficou um pouco surpreso, olhando pra mim, né? E eu dando as papeladas pra ele, né? Da burocracia para ele conduzir os procedimentos. E foi mais ou menos isso. Quem era de UTI, pelo socorro, além de quem teve as perdas familiares, depressão e tendência, e aumentou as tendências suicidas, né? E eu participo, né? Eu tenho uma fé cristã, né? Protestante. Não sou perfeito, não sou maravilhoso, não sou melhor do que ninguém, né? Somos iguais a todo mundo. E eu comecei a ter umas experiências desagradáveis. Tipo, vou contar, não vou dizer o hospital, uma adolescente chegou chorando, querendo morrer, querendo se matar, né? E a família falando, isso é falta de Deus, isso é falta de Deus, isso é falta de Deus. Isso não é falta de Deus, não. É sim. Eu falei, não, eu tenho a mesma fé que vocês, né? Eu tenho a mesma crença em Deus que vocês, né? A mesma crença em Jesus Cristo que vocês. Não somos da mesma igreja, nem conheci essas pessoas. Mas você falar para essa moça que ela não tem Deus, não está certo, não. Aí, infelizmente, virou uma bateção de boca, né? Claro. Eu com a família, a moça chorando. Eu falando, rapaz, essa família está derrubando essa menina, estão empurrando pro abismo. A pessoa já está num extremo, né, de pensamento, e você vai com seu pé e empurra pro abismo. Aí eu falei, não é, o menino, isso não é falta de Deus. Isso não é. Aí eu me lembrei da passagem, né? Tem uma passagem bíblica de um profeta chamado Elias, né? Vou tomar a liberdade de comentar essa passagem, que eu acho muito interessante. Esse profeta fazia milagre, era respeitado na comunidade dele, era temido, chama Elias. Quem tiver interesse está no livro de Reis e no livro de Crônicas da Bíblia. Esse profeta chegou ao ponto de a fé dele, o contato dele com Deus, de sair fogo em local que tinha água. Só para você ter ideia do nível desse profeta. E um dia teve um decreto contra ele de prisão e execução. Esse profeta fugiu e foi para o deserto. E ele chegou embaixo de uma árvore, não sei se é uma árvore, zimbro, eu não lembro. Posso estar falando a maior besteira do mundo, tá? Quem, por favor, peço perdão. E ele chegou e falou, Deus, eu quero morrer. Não sou melhor do que meus pais, não quero mais viver. Ele queria a morte. Então, profetão temido, entrou em depressão e queria a morte. A vida não fazia mais sentido para ele. Aí, eu quero morrer. Deus, não quero mais viver. Eu estou tomando a liberdade de falar essa passagem, que é uma passagem muito interessante. Sim. De repente apareceu um anjo para ele. E ele se escondeu numa caverna. Ele foi lá, longe de todo mundo, um local isolado, sem contato com mais ninguém, lá na caverna, eu quero morrer. E ele ficou deitado esperando a morte. Ele não queria mais viver. A vida não fazia mais sentido para o Elias. Aí apareceu um anjo. O que você está fazendo aqui, Elias? Não sou melhor que meu pai. Quero morrer. Deus, quero morrer. Aí ele,
Aí Deus falou para ele: bebe essa água. Não quero morrer. Bebe essa água. Ele estava desidratado, estava no deserto, desidratado, não querendo mais viver. Bebe essa água. Ou seja, Deus hidratou ele, deu soro para ele. Sim. Tratamento medicamentoso. Deus fez soro para ele. Bebe essa água. Devia ter algum sal com açúcar para hidratar ele, né? Sim. Depois dele ter bebido a água, ele continuou: quero morrer. Aí Deus falou para ele: come esse pão. Aí apareceu um pão milagrosamente lá na caverna para o profeta. Comeu. Glicose, sódio, potássio, lipídio. Ou seja, tratamento medicamentoso. Então, tomou soro, recebeu glicose, melhorar um pouco o nível de consciência dele. Sim. Que o cara estava no deserto sem comer, querendo morrer, decepcionado com a vida, não tendo mais esperança. Tipo, acabou, quero morrer, chega. Aí, Deus chega para ele. É até interessante que fala que passou um terremoto, relâmpago, trovão, que a gente vê Deus, vai cair um raio aqui, Deus. Aí veio uma voz calma. A voz de Deus é uma voz calma pro Elias. A minha não é calma, né? Tô falando até alto. Elias, o que está acontecendo com você? Fale-me. Está acontecendo isso. Não sou melhor do que meu pai, meus pais, meus amigos todos morreram, só sobrou eu. Não quero mais viver, não tenho mais esperança, quero morrer. Ou seja, depressão mágica, né? Tô tomando liberdade com a doutora, tá? Especialista. Profeta em depressão mágica, querendo morrer. E o profeta falou. Reclamou, desabafou. Ele falou: Elias, com a voz calma, levanta daí, que a vida continua. Você tem mais coisas para fazer. Mais pessoas vão precisar de você. Você vai ungir reis lá na Síria. Se tiver errado, me corrija aí. Você vai ungir reis. Levanta daí. Conclusão. Eu falei isso tudo para a menina. Isso no meio do atendimento, né? Com a família. Não tem Deus. Eu falei para a menina: filho, isso que você está sentindo, teve um profeta, já que você tem a fé em Deus, fé cristã, teve um profeta, você já leu sobre Elias? Li. Ele queria morrer igual você. Deus apareceu para ele e não falou para ele: você não tem Deus, você é uma desocupada, você não tem o que fazer, você não tem tanque para lavar, você não tem isso. Deus não falou isso pro profeta. Eu falei isso para paciente lá no pronto-socorro. Deus não falou para Elias: você não tem Deus, tá? Você tá com esse pensamento porque é frescura. Deus não falou isso para ele. Sim. Eu falei: não é falta de Deus. A menina ficou me olhando, eu falei assim: dá uma lida. Eu falei para ela: quem gosta de ler Bíblia, lê sobre isso. Profeta em depressão major queria a morte. Recebeu tratamento médico, um soro, glicose, que é a comida, e fez o atendimento com a psiquiatria e com a psicologia. Sim. E com a equipe multi da saúde mental, que era o próprio Deus e o anjo que estava lá. Então, Deus não condena quem vai no psiquiatra. Deus não condena quem toma remédio. Eu já atendi paciente, quando eu morava em Cabo Frio, com 24/10, e eu passando isso, era um consultório que eu tinha em Cabo Frio, eu passando lá, remédio de pressão, a pessoa chegou para mim: eu rejeito isto. Aí eu, com receita na mão, eu, rejeita? Rejeito o quê? Eu rejeito essa receita. Eu, meu amigo, você tá com 24 de pressão, você tem que tomar remédio. Eu recuso, Deus vai me curar. Eu,
você tem fé em Deus? Tenho. Você acredita em Jesus? Acredito. Eu falei, eu também. Eu tenho a mesma fé que você. Mas eu rejeito. Eu falei, então, eu acho, tomando a liberdade de falar isso, claro, tá? Até que eu queria atingir um público, né, que tem essa fé, né? Eu acho que você está com 24 de pressão e não toma um remédio de pressão e fala, eu rejeito, Deus vai me curar. Na minha concepção, tem uma frase lá que diz, não tentarás o Senhor teu Deus. É tipo assim, não fica provocando Deus. Tem um escorpião aqui, Deus vai me curar. O escorpião vai me picar, pô, 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 pô. Aí eu vou ficar assim. Deus, tá demorando. Daqui a pouco eu tô morto. Eu acho isso assim, você tá tentando. Se Deus quer te curar, você vai descobrir. Eu aproveitando, né? Não querendo. Sim. Aproveitando, pensando mais na área de saúde. Claro. Eu não posso pegar uma cobra coral e botar aqui e Deus vai me curar. Eu acho isso assim uma provocação. Certo. Então eu falei isso pro moço. Rapaz, toma esse remédio. 24. O cara foi embora. Não sei se teve um AVC. Não, ele não levou a receita. Não sei se teve um infarto. Eu tenho esse pensamento. Claro. Se você tem uma fé religiosa, se for ter cura, ela vai acontecer, mas não é você. E aí? Hoje é sexta-feira. Cadê? Eu não acho. Eu acho isso assim, tentar. O divino, né? Sim. Provocar. Eu acho. Eu acho que se Deus colocou doutora da psiquiatria, psicólogos, equipe multi de saúde mental, eu não posso falar com uma pessoa que está com um problema na mente, uma tentativa de suicídio. Eu não posso falar para ela, isso é falta de fé. Eu acho que se eu fizer isso, eu estou sendo cúmplice do evento que pode surgir. Então, me aproveitando, a doutora me deu a liberdade de falar isso, tome vacina, tome remédio de pressão, e se você tiver com pensamentos suicidas, procura profissional na tua cidade, procura psiquiatria, tá? Eles são especialistas nisso. Os pacientes saem bem dessa crise, tá? Aproveitando, né? Obrigado pela oportunidade. Eu bato muito nessa tecla. Deus não vai ficar chateado se você for no psiquiatra tomar remédio. Isso não é falta de fé. Eu acho que as pessoas, graças a Deus, não é a maioria das pessoas que pensam assim, né? Da parte religiosa. Mas alguns pensam. Não vou tomar remédio que eu vou me curar. Você tem que esperar, siga, porque Deus deu cérebro para o ser humano. Nós somos diferentes dos animais por causa disso. Se Deus quisesse que a gente fosse igual a um orangotango, Ele deixava a gente igual a orangotango lá na árvore. Mas não, Ele deu liberdade, intelecto. Doutora psiquiatra, procura um especialista. Se tiver problema do coração, procura o cardiologista. Se ficar em casa sem se tratar, com as pessoas dizendo que é falta de fé, eu acho que é um crime. Tá? Eu chego a ficar até irritado quando eu escuto isso. Aí assim, eu não vou brigar com as pessoas da minha fé, né? Que às vezes dá vontade, né? Dar uns cascudos, né? Dá uma brincadeira, tá? Mas assim, eu acho isso um absurdo, tá? E nessa pandemia aumentou muito a parte da psiquiatria, né? E eu recomendo, independente da tua fé ou não, procure um especialista, tá? Tá pensando em morrer, igual o Elias, o profeta Elias, não quer mais viver, procure o profissional. Não é pecado, Deus não vai ficar chateado. Deus acho que vai ficar chateado com as pessoas que falam para você não tomar remédio. Eu penso assim, acho que Deus, quando essa pessoa morrer, o pessoa que fala para não tomar remédio vai falar assim, olha,
Você, em 1999, falou que uma pessoa não tomar remédio e a pessoa precisava. Eu acredito nisso. Sim. Você pecou. Então, tome cuidado com vocês ouvem por aí. Tá? Procura o profissional, tome remédio, procura psiquiatria, psicologia, tá? Profissionais da saúde mental. Não deixa essa crise te derrubar, tá? Há esperança, há tratamento. E na parte espiritual, se Deus quiser curar, aí é Ele que resolve, né? Mas eu acho que enquanto Ele deixa a gente com instrumentos, especialistas, nós devemos seguir esses profissionais. Eu acho que não se tratar, eu sinceramente eu considero pecado. Estou aproveitando a deixa, né? Que ela deixou falar da fé, né? Da espiritualidade. Eu considero pecado e um erro a pessoa não procurar atendimento. Porque alguém da religião dela diz, não tome remédio. Eu acho que essa pessoa que fala isso, eu considero um criminoso. Não sei se eu posso falar essas palavras aqui no YouTube. Mas é isso. A espiritualidade é muito importante. Ela já foi comprovada como algo que pode melhorar a qualidade de vida, né? Ela aumenta a sobrevida de pacientes com câncer, ela atenua a dor em quem tem dor crônica. Ela é extremamente importante. Ela não pode ser um veículo contra a ciência, né? A ciência e a espiritualidade podem trabalhar juntas, né? Acho que isso é o mais importante. Eu vi foi uma entrevista que uma pessoa falou a seguinte frase. Ela, da parte da ciência, mesmo que o líder religioso seja um crápula, várias pessoas que orando pode acontecer cura. Mesmo que o líder religioso seja o cara que vamos dizer, a pior pessoa do mundo, que infelizmente tem gente que é assim, né? Então pode acontecer curas, por quê? E pessoas boas, pessoas sinceras estão orando por aquela pessoa. Mesmo que o líder seja uma pessoa questionável. Então, assim, ela comentou isso, eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, nunca tinha pensado nisso. Acontece curas, às vezes a pessoa é uma pessoa que está aproveitando a fé dos outros, mas as outras pessoas de fé sincera, acontece coisas extraordinárias. Eu não vou falar besteira, que a parte minha, não sei qual lobo que ativa a oração. Aí eu estou falando besteira, a doutora me corrige, aí eu falo, Alexandre, falou uma bobagem. Tem estudos, né, que ativam uma parte do cérebro quando você faz orações. Muda a fisiologia cerebral. Eu não vou falar qual a parte, que eu já estou invadindo a área da doutora. Mas eu queria agradecer muito, acho que são temas muito importantes, né? Esse tema com relação à espiritualidade é muito importante, toda espiritualidade é importante, não só na área de saúde mental, né? Mas em todas as áreas. É muito importante a gente se utilizar da ciência, porque ela foi a evolução dos homens de uma maneira que, se nós somos filhos de Deus, foi a nossa evolução conforme a vontade de Deus, né? E é como hoje a gente pode colaborar para poder ajudar as pessoas, né? Acho que talvez não tenham milagreiros, mas temos nós que temos instrumentos para poder fazer, pelo menos na nossa área, a cura de saúde, né? Então, que a gente possa usufruir desse instrumento que é a parte da evolução do homem, né? Eu acho que se Deus não quisesse que tivesse médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, terapia ocupacional, técnico de enfermagem, eu não quero dar vontade de falar de todos os profissionais de saúde para não esquecer de ninguém. Acho que se Deus não tivesse permitido isso, ele deixava a gente como um orangotango, como um chimpanzé. Ele deu um cérebro pra gente diferenciado, é para ser usado, né? Temos psiquiatras, cardiologistas, intensivistas. Senão Deus ia falar, não, deixa esses homo sapiens aí comer banana e caçar mamute. A função dele é só essa. Não.
construímos cidades, civilizações, área de saúde, desenvolvimento, a medicina. Agora vai ter inteligência artificial, Sim. né? A área de saúde, nem sei o que vai acontecer, se vai ter robô atendendo a gente agora, Sim. né? Eu acho que vai ser o futuro, né? Eu acho que não seria permitido o homem ter um intelecto. Se ele permitiu que tivéssemos que estudar, então vamos usar, né? Vamos nos profissionais, engenheiro, médico, área de mídia, né? Para usar o cérebro. O nosso cérebro é para usar. Exato. Então a fé não impede de ir na psiquiatra quando a gente está com depressão, depressão major, tentativa de suicídio, nem no cardiologista quando está com pressão alta ou quando está infartado. Deus permitiu o cérebro humano para fazer isso. Eu acho que ele está contente com o resultado, tá bom? Então vai no médico, não é falta de fé e Deus não vai ficar chateado com você não, tá bom? Pelo amor de Deus. Obrigada, viu, Alexandre? Muito obrigado pela oportunidade.